é o dia de dar o pontapé inicial naquele projeto que eu tinha comentado com vocês, que eu queria muito desenvolver aqui no YouTube, que é falar sobre autoconhecimento, espiritualidade e o poder do pensamento positivo. Então, para começar, eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal e também deixarem nos comentários se vocês querem ver esse tipo de vídeo aqui, se vocês gostam desse assunto. O vídeo de hoje é um vídeo de introdução. Eu vou contar um pouquinho da minha história e o porquê eu me interessei sobre esses assuntos, o que me motivou a estudar e também como eu mudei como pessoa a partir do momento que eu comecei a introduzir algumas técnicas de autoconhecimento e desenvolver mais o meu lado espiritual. Durante a nossa vida, existem vários momentos que a gente fica infeliz com o rumo que ela está tomando, com a nossa posição diante da vida, e parece assim que aqui dentro, né, fica tudo desorganizado, bagunçado, nada se encaixa. A minha intenção com esse vídeo é fazer com que vocês entendam que existem várias maneiras da gente melhorar, existem vários caminhos e que você pode sim otimizar a sua vida, os seus pensamentos, a sua energia para conseguir as coisas que você deseja e também para ser a pessoa que você deseja, que eu acho que é o mais importante, é você se sentir feliz e bem consigo mesmo. Então é isso. Vou começar contando a minha história para vocês. Comecei a fazer publicidade, que foi meio por acaso, assim, eu comecei a chamar muita atenção no colégio. Então eu passei da garota que não chamava atenção para a garota popular do colégio. E isso, assim, não mudou o meu comportamento, mudou a maneira como as pessoas me enxergavam. Eu, na verdade, continuava sendo a mesma pessoa. Só que, no momento que eu passei a virar a garota popular do colégio, muita gente não gostou disso. Porque é uma época da vida que realmente, né, a gente tem vários sentimentos aí que a gente não sabe lidar muito bem. E muita gente ficou com inveja, muita gente ficou incomodada. E o que aconteceu é que eu comecei a sofrer um certo bullying no colégio. E eu não compartilhava isso com ninguém, então eu não contei nada disso lá em casa, não falava pra minha mãe, não falava pro meu pai, não falava nada pra ninguém. E comecei a guardar tudo só pra mim, achando que eu podia resolver o problema sozinha. Coisa que não aconteceu. Eu comecei a me esforçar muito para as pessoas gostarem de mim. Então eu achava que realmente a culpa era minha, que tinha alguma coisa errada comigo, que eu tinha que ser muito mais legal, que eu tinha que me esforçar muito mais para ser bem-vinda nos lugares. E óbvio que isso não surtia efeito. As pessoas continuavam não gostando, continuavam apontando. E o ápice foi quando eu sofri uma ameaça de agressão física. Foi aí que eu resolvi contar para minha família, para minha mãe. E aí eu falei, mãe, tá acontecendo isso. Minha mãe falou, nossa, mas por que você não me contou antes? E aí a solução que ela encontrou foi me trocar de colégio. A minha mãe me trocou de colégio achando que isso ia resolver o problema. Mas a verdade é que eu já tinha absorvido tanto essa fase ruim que os problemas eles já estavam internalizados. E eu também não pedi mais ajuda, ela não procurou um psicólogo, não procurou nada nesse sentido, porque eu não me manifestei. E aí ela achou que estava tudo resolvido mesmo, e não estava. Eu continuei me sentindo muito mal e comecei a desenvolver algo que eu chamo, né, eu não fui diagnosticada, mas eu entendo como uma fobia social, que é realmente medo das pessoas, medo de conviver, medo de falar, se sentir mal quando tá num ambiente com muitas pessoas, se sentir, às vezes, burra, se sentir chata, tudo que vocês imaginarem de negativo, eu comecei a nutrir por mim mesma. Então eu achava que eu falava coisas desinteressantes, que eu era uma pessoa chata, que eu era isso, que eu não era tão simpática, que eu não era tão legal. E vários outros tipos de sentimentos ruins que me faziam muito mal e que eu não conseguia compartilhar com ninguém, até por uma certa vergonha, porque eu realmente acreditava que tinha um problema muito grande dentro de mim, porque aquelas pessoas passaram tanto tempo dizendo que eu tinha, que eu falei, eu tenho mesmo, né, eu devo ter, porque não é possível. E foi muito difícil essa fase. E ela foi só evoluindo. Ao mesmo tempo que ela ia evoluindo, houve um contraponto muito grande que foi a minha profissão. Pasmem vocês, nem eu sei explicar isso, mas por mais que eu fosse fechada e que eu não conseguisse me relacionar tão bem com as pessoas, eu trabalhava muito bem. E sempre que eu ia pra frente das câmeras, eu conseguia falar, fazer comerciais, gravar o que eu tinha que gravar numa boa. E nem eu consigo entender isso, gente. Não dá pra explicar porque eu não consigo entender, mas graças a Deus que eu continuei trabalhando porque é o que eu amo fazer e com certeza ajudou na minha trajetória, na minha recuperação. Essa situação toda deu uma pioradinha quando eu fui morar em Buenos Aires, porque quando eu me mudei pra lá, eu me mudei sozinha, eu fui sem a minha família
E isso intensificou mais ainda a minha fobia social, porque eu comecei a ficar muito sozinha de fato, né? Eu mudei de país, eu já estava num processo muito difícil. E aí, nesse momento, eu comecei a racionalizar um pouco a história e perceber que eu precisava de ajuda. Foi um tempinho aí, viu, gente? Não foram meses, não. Foram uns 2, 3 anos nessa história toda. E em Buenos Aires eu resolvi que eu precisava de ajuda, comecei a procurar e pesquisar mais sobre terapias. E foi nesse tempo que eu comecei a fazer várias terapias. Então eu comecei por uma terapia mais tradicional, depois eu resolvi passar por um outro tipo de terapia, que era uma terapia holística. Aí comecei a procurar outras coisas, xamanismo, renascimento, radiestesia, enfim, foram vários processos pelos quais eu passei. E acho que cada um deles foi colocando os meus parafusos no lugar, vamos dizer assim, né? Que eu comecei a me sentir melhor realmente. Bom, basicamente, gente, esse foi o motivo pelo qual eu comecei a pesquisar mais sobre esse assunto e comecei a me interessar muito. Eu queria melhorar como pessoa e com certeza a minha pesquisa, a minha procura me levou a melhorar sim. E eu sei que deve ter muita gente que tá me assistindo que tá se identificando, porque passa por algum problema que não consegue compartilhar com ninguém e se sente muito diferente das outras pessoas, se sente mal consigo mesmo. Isso tudo é tão ruim que eu queria dizer pra você que você não está sozinho. Muita gente passa por isso e você pode melhorar. Tudo depende de você, da sua vontade de melhorar. Então, o processo do autoconhecimento é um processo que dura a vida toda. Não é porque eu me curei, né, vamos dizer assim, de um problema, de uma fase ruim que eu tive na vida, que tá tudo resolvido. A gente sempre tem mais para aprender, a gente sempre tem mais para evoluir. E o autoconhecimento te permite isso, que você mude a sua própria vida, que você faça os seus milagres. Eu acredito muito nisso. Então eu vou pesquisar e vou falar mais para vocês sobre assuntos voltados à energia, a como você pode mudar a sua vida, como você tem que mudar os seus pensamentos para conseguir atingir os seus objetivos, o quanto é importante você ser uma pessoa positiva, o quanto é importante você trabalhar o seu amor próprio. Tudo isso influencia na sua vida, tudo isso faz com que você mude a sua vida. Então você precisa ter o autoconhecimento para isso. Mas eu vou trazer aqui terapias, terapeutas, quero que seja um espaço de compartilhamento. Então, se você tem algum assunto que acha interessante, que quer ver aqui no canal, já deixa aí nos comentários, coloca, porque eu faço questão de fazer matérias sobre os mais diversos assuntos. Eu acho que é uma área muito ampla, que a gente pode, assim, tem assunto até não poder mais. E nada impede, né, de que a gente abra mais ainda a nossa visão, que a gente tenha mais conhecimento. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para todo mundo, mas mais importante, vou repetir, deixe o seu comentário para eu saber o que você pensa sobre esse assunto, tá bom? É um lugar de troca, como eu já falei, então aqui a gente vai trocar conhecimento, né, sobre o autoconhecimento. Super beijo para vocês e até a próxima!